Olá, querido irmão e amigo, pastor Marcos Cruz, e olha, neste vídeo vou apresentar para vocês pelo menos duas razões pelas quais você deve entregar a sua vida para Jesus. Fique comigo até o final do vídeo e eu tenho certeza que você vai descobrir essas razões e depois disso tomará a decisão mais correta da sua vida, render-se ao plano de salvação. Em primeiro lugar, eu quero ler o texto de João capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos pensar inicialmente em duas esferas. A primeira, a esfera divina, Deus. A segunda, a esfera humana, o homem. O divino ama o humano e de tal maneira que há uma entrega. Ele, o divino, se entregou pelo humano. Por que o divino se entregou pelo humano? Porque o humano jamais teria condições de viver o plano divino por causa do pecado. O pecado cometido por Adão se estendeu a toda a raça humana, logo todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas o divino, por amor ao humano, se entregou por nós, pelo humano, de modo que o humano pode passar a viver de acordo com a vontade de Deus pela fé, a vida planejada pelo divino. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto está no versículo seguinte: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós vivemos um tempo de condenação, e é bem verdade, de muitos julgamentos e condenações. Sabemos disso. As pessoas são julgadas pelo seu modo de viver, julgadas pelo que fazem, julgadas pelo que vive, pelas escolhas e assim por diante. Nós vivemos diante de julgamentos constantemente. Se olharmos, por exemplo, se você elencar as palavras de julgamentos que você já recebeu ao longo de sua trajetória, certamente você terá uma página ou muitas páginas acumuladas de palavras das quais você já foi julgado. Poderia se mencionar aqui algumas, mas deixarei a seu critério pensar sobre isso. Agora, normalmente, quando nós olhamos Deus que condena o pecado, nós pensamos o seguinte: não, Deus condena o pecador. Não, Deus não veio para que condenasse o mundo. Mundo aqui não é a terra, não é o físico, não é o sistema, não é o globo, mas pessoas. Ele não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus não é o seu condenador, ele é o julgador, mas ele não veio para te condenar. Agora, nem a mim. Agora, por que então nós constantemente ouvimos falar a respeito do pecado, mundo pecador, pessoas pecaminosas e etc e tal? Porque o mundo escolheu viver debaixo do pecado, escolheu o pecado e não a Deus. Então, agora, Deus odeia o pecado, abomina o pecado, como diz a Bíblia, mas não o pecador. O pecador não é o pecado. O pecado não é o pecador. O pecador é um ser criado por Deus. O pecado não foi criado por Deus. Pecado e pecador não se misturam. Deus não ama o pecado. Deus ama o pecador, mas ele condena o pecado. E ele quer livrar o homem do pecado e não condenar o pecador. Mas essa é uma escolha que você precisa ter. É uma decisão que você precisa tomar, de aceitar o plano de Deus, divino, plano de amor. Que plano é esse? O plano de você viver aquilo que Deus planejou para você, longe do pecado. O que significa isso? Que vou viver vou viver uma vida, vou me trancar num lugar e não sairei de lá, de modo que eu não consiga compartilhar de nada? Não é isso. Eu posso viver no meio de todas as pessoas, andar por todos os lugares
e não fazer parte de nenhum dos sistemas que as regem. Eu posso andar nesse mundo, mas não ser um cidadão dele. E é isso que ele veio nos ensinar. Jesus veio nos ensinar que podemos viver aqui neste mundo, andar aqui, trabalhar por aqui, ser uma bênção por aqui, desfrutar das coisas boas que a terra, porque Deus preparou a terra para nós. Podemos viver sobre tudo isso e, contudo, não ser um abominável perante Deus. Pelo contrário, amar ao Senhor e viver com Ele e para Ele. Então, é disso que venho compartilhar com vocês. São essas duas razões. Primeiro, que Deus te ama. Segundo, que Deus não te condena. Terceiro, renda-se a Cristo agora. Se você render-se a Cristo, aliás, então diante dessa primeira e dessa segunda argumentação, o que você deve fazer? Render-se a Jesus, renda-se a Ele agora, receba o plano de perdão, que com certeza você viverá aquilo que a Bíblia diz que Deus preparou para você. Eu estou vivendo isso. Eu decidi há quase 40 anos viver assim. E você? Decida-se agora. Eu sou o pastor Marcos Cruz, este é o meu canal. Se você gostou, comente aí. Se quer entregar a sua vida agora, comente aí. Eu quero receber esse plano de perdão. Decida hoje mesmo. Essa será, com certeza, a decisão mais correta da sua vida. Um abraço e até o próximo vídeo.